apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoado! Glória a Deus pela sua vida. Com orgulho eu dou glória a Deus pela sua vida. Sou o apóstolo Marcos Gomes. Eu fui enviado por Deus para ser o seu pastor, ou aqui na igreja em Santo André, ou pela internet, tá? Eu posso ser o seu pastor mesmo pela internet, através do Facebook, através do nosso site graçaapostolado.com, através do YouTube. Você entra em contato conosco e recebe a graça e o apostolado. E eu vou te pastoreando, te ensinando, tirando suas dúvidas. Muitas pessoas tiram suas perguntas, suas dúvidas através do e-mail pastormarcosgomes@bol.com.br. Eu respondo muitos e-mails. As pessoas mandam mensagens pelo Facebook, Ministério Graça e Apostolado no Facebook, procura lá, ou então Apóstolo Marcos Gomes no Facebook, você me acha lá que eu vou te adicionar, tá? Se tiver pergunta ou dúvida, eu vou te respondendo e te enviando o apostolado da semana. Por falar em semana, apostolado novo nesse momento, eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, que nós vamos fazer uma oração para que a palavra seja revelada a você aqui na igreja e a você que me assiste em rede mundial. O abençoado Luiz Calheiros, lá em Portugal, graça e paz, abençoado de Deus, ovelha de Jesus, lá em Portugal, tá? Os obreiros que estão recebendo a graça lá em Moçambique, na África, graça e paz, abençoado de Deus, lá na África, em Moçambique, a graça já chegou lá também, a graça apostolada em Moçambique. Vamos orar agora para que a palavra não seja revelada. Pegue na sua Bíblia aí, feche seus olhos, digam todos comigo: Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus e Pai, nos submetemos à Tua soberania. Tu és o nosso Deus e Senhor, para a Sua glória, e em Teu nome te pedimos que a Tua palavra nos seja revelada, para que ela não volte para o Senhor vazia. Me faça entender, Senhor, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo que habita em mim revele a Tua glória e a Tua graça em minha vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Maravilha. Mensagem nova, mensagem inédita para começar essa ministração de hoje, dia 1 de fevereiro de 2015, 2 Coríntios capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Já te dou o tema já, tá? Só te lembrando que 2015 é o ano da graça e do... Diga para o seu irmão aí, ó, 2015, o ano da graça e do apostolado. 2015, o ano da graça e do apostolado. Muitas pessoas já estão entrando em contato comigo e dizendo: apóstolo, esse é o ano mesmo. É o ano que Deus está me revelando a graça. Eu tenho mulheres, tenho homens, eu tenho adolescente de 13 anos recebendo a graça. Tem um adolescente lá na Bahia, ele sempre me chama no Facebook, 13 anos, e ele falou assim: apóstolo, eu quero receber a graça do apostolado, porque eu sou de família católica, só que eu não quero desobedecer meu pai e minha mãe. Aí ele falou: é pecado, bem coitadinho, é pecado desobedecer pai e mãe? Eu, por quê? Ah, porque eu não quero ser católico, eu quero receber a graça do apostolado. Bonito, né? 13 anos. Segundo Coríntios capítulo 2, todas as ovelhas, quero dar uma saudação especial a todas as ovelhas eleitas e predestinadas que têm mantido o contato, ou melhor, estão submissos à graça e esse apostolado aqui no MGA, tá? Esteja aonde você estiver, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, em outros países, Argentina, na Colômbia, na África já falei, em Portugal já falei, na Suíça e em tantos outros lugares que minha cabeça eu esqueço, tá? Então, graça e paz a todos vocês.
2 Coríntios, capítulo 2, já te dou o tema da mensagem, somente o versículo 17. 2 Coríntios 2, 17. Aliás, é daqui desse texto que saiu o tema da mensagem de hoje. 2 Coríntios 2, 17. Paulo disse: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Você sabe que há muitos, né? Nós estamos em Santo André, São Paulo, Brasil, planeta Terra. Você sabe que há muitos falsificadores da palavra de Deus, ou seja, pastores, pregadores que usam a Bíblia para ganhar dinheiro. Compram fazendas, né? Compram gado. Eu não sei para que o pastor quer gado. Eu não sei para quê. Até hoje eu não entendi. Para que um pastor quer gado, ou, vaca, boi? Não sei para quê. Consegue me entender? O pastor da Bíblia, enviado por Deus, escolhido por Deus, não tem nada a ver com gado, com vaca, com boi, com fazenda. O enviado de Deus, ele tem que pregar o evangelho de Deus em Cristo. Se ele não fizer isso, ele não foi enviado por Deus. 2 Coríntios 2,17. De modo que a cada dia, já fazem 22 anos, a cada dia eu tenho que provar que de fato e de verdade eu fui enviado por Deus. Como é que se prova isso? Falando a palavra de Deus como ela é. Não há outro meio. O único meio de provar que eu ou alguém de fato, de verdade, foi enviado por Deus, é se ele prega, se ele ensina, se ele fala a palavra de Deus. Mais precisamente, nós que estamos debaixo da graça, a graça. Porque não adianta uma pessoa hoje pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mas a lei. Aí também não adianta. Por isso, 2 Coríntios 2,17, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus, como Elias falava. Sabe qual que era a frase que Elias falava? Você vai ler 1 Reis, 2 Reis, Elias falava assim, ó: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Era assim que Elias falava. Ou seja, eu estou na presença de Deus. Era um homem sério, né? Elias era um homem de Deus sério. Não brincava, né, com as coisas de Deus. Um dia ele chegou diante dos falsos profetas. Havia um Deus em minúsculo, ou um falso Deus chamado Baal. E Elias chegou diante dos profetas de Baal e disse assim, ó: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu agora e consuma você e os seus 50. Eram 51 pessoas. Na hora Deus ouviu a oração de Elias, caiu fogo do céu, consumiu aqueles 50 falsos profetas. Aí enviaram mais 50. O que é isso? Onde você viu? Vem aqui que eu vou te mostrar se você é homem de Deus mesmo. Elias falou: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. E nisso foi de 50, 50, 50, até que matou 450 falsos profetas. Falsos profetas de Baal. Porque ele falava: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Igualzinho Paulo na Nova Aliança. Elias na lei, Paulo na graça. Mas o projeto, o propósito de estar, de andar, de viver na presença de Deus era o mesmo. Nós não somos, já vou dar o tema da mensagem após ler, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Paulo está dizendo: cuidado que há pessoas que falsificam a palavra, hein? Quem está entendendo? Mas tem pessoas que usam a palavra para vender caneta Bic. Uma caneta Bic custa R$1. Quanto que é uma caneta Bic? Não sei, no meu tempo era 20 centavos, 25. Quanto que é R$1 uma caneta Bic? Vende por R$300. Oh, porque essa caneta... tem uma Bic aqui, cadê? Ô Bic, depois você manda uma oferta aqui no ministério, que eu estou falando do seu nome, do nome da empresa, então, estou fazendo propaganda, diga, manda aqui uma semente, tá? Essa aqui é Bic, ó. Uma caneta Bic, R$1. R$300 em alguns lugares que se chamam de igreja, por quê?
Porque dizem que a caneta é ungida. Ungida por quem? Ou ungida com quê? Ah, com óleo. Mas na graça não se usa mais óleo. Com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai ungir uma caneta? Segundo Coríntios 1, ele nos ungiu. Nós não somos uma caneta, nós somos templo do Espírito de Deus. Nós somos pedras vivas, eleitos, escolhidos, predestinados. Nós, segundo Coríntios 1, nós sim fomos ungidos por Deus. O Espírito Santo não vai ungir caneta, abençoado. A unção de Deus está em nós, não numa caneta. Quem recebe? Ou o Espírito Santo está numa caneta? Diga, o Espírito Santo está em mim, diga isso. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. E eu vou deixar mais claro, hein? Nós, do Ministério Graça e Apostolado, como Paulo, não somos, como muitos que eu conheço, falsificadores da palavra de Deus. Vírgula. Antes falamos de Cristo. Olha lá, ó. 17. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Um dia eu fui pregar para um obreiro da igreja do Universal. Aí, quando eu dei o folheto para ele, você sabia, com vários textos da graça, do apostolado da Bíblia. Não vou esquecer nunca. O obreiro da Universal falou assim, ele falou, não, eu não quero ver. Eu falei, irmão, mas olha aqui em Romanos 8, 20. Não, nem fala, nem que tiver escrito eu não vou crer. Me escandalizei muito, não esqueça isso nunca, pensando. Ali na rua Oratório, não tem igreja lá na Universal? Tem. Aí nós estávamos entregando folheto, evangelizando. Aí várias pessoas, aí dei de cara com o obreiro. Quando eu dei calça preta, camisa branca, né? Pegou a calça preta, camisa branca? Você já sabe onde que é, né? Aí quando eu dei o folheto, não quero. Mas você não crê em Deus? Eu creio em Deus. Você não crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Olha aqui em Romanos 8. Não, nem mostra. Mesmo que tiver escrito, eu não vou crer. Eu me escandalizei tanto, já faz tantos anos isso, e eu não consigo esquecer dessa frase. O que aquele obreiro era? Não sei se é ainda, porque eu não vi mais. Mas o que ele era naquele momento? Um falsificador da palavra de Deus. Ele não estava com sinceridade diante de Deus, andando na presença de Deus. Porque, olhem para mim, você pode não conhecer, você pode não entender, e não há nenhuma condenação nisso, se você não entende. Porque um dia eu não entendia. Não é o caso de vocês? Ou todos vocês nasceram entendendo? Então diga, um dia eu não entendia. Diga, um dia eu não conhecia. Não é verdade? Você pode não conhecer, você pode não entender, mas se você é filho de Deus, se você tem o temor a Deus, mesmo que você não conhece, mesmo que você não entenda, se tiver escrito, eu creio. Deus não está, no primeiro momento, preocupado se você conhece. Ele não está, em primeira mão, preocupado se você entende como eu entendo. Mas uma coisa Ele quer saber. Se você crê, se você acredita, se você crê que é a palavra de Deus, que não mente, que não erra, que não engana. A última vez, para dar o tema da mensagem, nós não somos, segundo Coríntios 2,17, nós não somos como muitos falsificadores. Forte, né? Forte a palavra de Paulo, né? Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Eu posso estar errado, mas se a Bíblia mostrar que eu estou errado, eu me converto, porque eu estou com sinceridade. Quem está entendendo? Alô? Você não estava errado um dia? Estava ou não estava errado? Com respeito à graça e o apostolado. Você não estava errado? Estava errado. Muitos acendendo vela, outros fazendo sacrifício. Está errado, porque a nova aliança não pede isso. Deus não quer que você faça essas coisas. E você estava lá, vivendo de obras mortas.
de rudimentos judaicos quando você é gentil, vivendo da lei quando você já estava debaixo da graça. Mas, como você é ovelha, escolhida, chamada, predestinada por Deus, quando você conheceu a verdade, você que estava com sinceridade, ainda que equivocado, eu estou dizendo que eu estou crendo que você estava mesmo debaixo da lei, batizando, tomando Páscoa, comendo pão, tomando suco, dando 3 pulinhos para cá, 3 pulinhos para lá, e com feitiçaria, e acende, e não sei o que, e sacrifício, e comprando sal grosso. Eu creio que mesmo com tudo isso, você estava de bom coração. Eu creio, coração sincero diante de Deus, ainda que equivocado. Mas quando a verdade da graça chegou em sua vida, você abandonou todas essas coisas. Posso ouvir um amém? Não é verdade? Você não deixou o erro, as coisas erradas? Por quê? Está aqui, ó. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo como de Deus na presença de Deus. Para mim dar o tema da mensagem, coloque a sua mão direita na Bíblia, mais precisamente em 2 Coríntios 2,17, coloque a mão direita, porque até o juiz lá no tribunal faz isso. Nós não vamos jurar, fazer jura, mas vamos fazer uma confissão de fé, como está escrito. Coloque a mão direita na Bíblia, em 2 Coríntios 2,17, e diga: Senhor, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus. Agora levante a mão direita e diga: na presença de Deus. Amém. Então nós não estamos brincando de igrejinha. Essa confissão te mostra que o ministério Graça e Apostolado é um ministério sério, é uma igreja séria. Pode não ter, e não tem mesmo, 1500 anos, como a igreja, né? Oh, a nossa igreja é a igreja mais velha na terra, tem 1500 anos, mas não é uma igreja séria. Hã? Líderes pedófilos, prostituição, impureza, lascívia, no ministério, não é no meio do povão não, no ministério. Então nós somos uma igreja séria, nós somos um ministério sério, que cremos na palavra de Deus, e se nós estivermos errados, e a Bíblia mostrar que está errado, nossa obrigação é nos converter para o certo. Eu sou obrigado a falar mais uma vez, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O tema da mensagem? Escreva aí. A falsa graça. Irmão, nem tudo que reluz é ouro. Você não pode mais cair no conto do bispo, né? Você não pode mais cair no conto do missionário. Você não pode mais cair no conto do apóstolo. Você não pode. Não basta dizer ou escrever Jesus Cristo é o Senhor. Isso não basta, hein? Isso, quem tem olhos iluminados, isso não engana mais. Está claro ou não está claro? Isso aí é marketing. E vou te provar. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Eu vou ter que falar, não estou nem aí. Deus é comigo. Universal. Embaixo. Igreja do Reino de Deus. A outra. Mundial. Igreja do Reino de Deus. A outra. Igreja da Graça. Igreja do Reino de Deus.
palavras escritas na parede, no papel, não pode nos emocionar, nos sensibilizar. No catolicismo, quando a pessoa entra no templo católico, ele vê um boneco pendurado na cruz, onde todos chamam de Jesus. E as pessoas que não têm conhecimento bíblico, e muito menos revelação espiritual, se ajoelham diante de um boneco porque pensam que é Jesus. Se ajoelham diante do boneco, porque estão sensibilizadas. O meu Jesus, ou melhor, o Jesus da Bíblia, não é aquele boneco. Está claro ou não está claro? De modo que eu não preciso e nem tenho que me ajoelhar diante daquele boneco. Seja esse boneco de ouro, de prata, de plástico, de madeira, de qual for o material, de árvore. Eu não tenho que me ajoelhar diante daquele boneco. Está claro ou não está claro? Isso não me sensibiliza, não me emociona em nada. Eu posso passar diante de 1000 bonequinhos daquele. Você não pode se sensibilizar por uma frase escrita, Jesus Cristo é o Senhor. Se ele de fato fosse o Senhor, a verdade prevalecia sobre tal igreja, sobre tal ministério. Está claro ou não está claro? Me dá um sinal se está claro. Se de fato Jesus fosse o Senhor, a palavra prevalecia. A palavra diz que Deus nos predestinou. Efésios 1, verso 5. A palavra diz que Deus nos predestinou segundo o seu propósito. Efésios 1, 11. Ora, se de fato Jesus fosse o Senhor, prevalecia a palavra. E ao contrário, rechaçam a palavra, rejeitam a palavra, ao ponto de o líder de tal igreja ou ministério, escrever um jornal com a frase: predestinação, uma doutrina diabólica. E eu tenho um jornal em casa, ninguém pode falar que é mentira. Estou te provando que aquela frase, Jesus Cristo é o Senhor, é conversa, é marketing. Porque se ele fosse o Senhor, todos dariam glória a Deus ao ler Efésios 1:5, ao ler Efésios 1:11. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Não se pode brincar com as coisas de Deus. Por isso que o nosso slogan é, há muitos anos, se estiver escrito, eu creio, que não é o caso da maioria. Eu te contei aqui alguns minutos atrás que o obreiro me disse, mesmo que tiver escrito, eu não vou crer. Então não há temor a Deus. Então, de fato, Jesus Cristo não é o Senhor. Está claro ou não está claro? A falsa graça é o tema da mensagem. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Eu só vou ler 3 textos. O primeiro, 2 Timóteo, capítulo 2. Nem tudo que reluz é ouro, hein? Regra número 1, tem caneta aí? Regra número 1. Você não pode viver por emoção. Você tem que viver pela razão. Porque se você viver pela emoção, você vai falar assim, nossa, o certo é lá mesmo. Olha quanta gente. Não dá nem para contar. Mas se for para andar pela emoção, então eu vou ganhar de você. Porque no jogo da final, Flamengo e Fluminense, o Maracanã fica com 120 mil pessoas. Mais que no Templo de Salomão. Podemos andar por emoção? Claro que não. Temos que andar pela razão. Ou seja, pelo que está escrito, e que graças a Deus todas as Bíblias na face da terra diz a mesma coisa. Por exemplo, 2 Timóteo
capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo 2:1. O tema é o bom soldado de Cristo, ou seja, o verdadeiro soldado de Cristo, ou em outras palavras, o verdadeiro cristão. Ou em outras palavras, quem está no caminho certo. Porque o que mais existe no mundo são igrejas, não é? O que mais existe na terra são igrejas. Uma prega uma coisa, outra prega outra coisa, uma prega outra coisa, prega outra coisa. Mas quem é que está certo, hein? Que igreja que está certa, hein? Um homem me mandou um e-mail, ele é lá de Amazonas, Manaus, não sei. Ele mandou um e-mail e falou assim: apóstolo, que ele ouviu a mensagem dons espirituais versus dons ministeriais, parte 2. E o homem está fascinado. Está fascinado. Ele falou: apóstolo, eu nunca vi tanta lógica numa pregação só. Lógica, coerência, racional. Eu quero que você pense. Eu podia te influenciar e te dar uma palavra, mas eu quero que você pense. Olha quantas igrejas existem na terra. Pensa aí, quantas você conhece? E existem incontáveis além das que você conhece. E qual que está certo? E qual que está errado? É difícil. Não, não é difícil não. Nossa, é difícil saber. Não, para mim não é difícil saber. Eu respondo isso aí com 2 textos. Qual que é certo e qual que é errado. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Ponto. Se estamos debaixo da graça e estamos, então nenhuma igreja na face da terra pode ou deve pregar a lei. Está claro ou não está claro? Ponto final. Olha como que é fácil para mim. Vai lembrando das igrejas que você conhece. Vai lembrando de todas as igrejas que você conhece evangélicas. Vai lembrando de todas. Se estiver pregando a lei, os rudimentos da lei, as obras da lei, os rudimentos judaicos, está errado. Pode ser a mais rica do Brasil, do mundo, pode ser a igreja velha, de 500 anos, de 1000, isso não quer dizer nada. Oh, mas a nossa igreja tem 1500 anos, isso não quer dizer nada. A única coisa que vale, que tem valor diante de Deus, é a palavra de Deus. Deus não aceita argumento. Olha, eu sou crente de 50 anos, de 1000 anos. Isso para Deus não quer dizer nada. Deus não aceita argumento, mas a nossa igreja tem. A única coisa que vale é, está escrito, e então o raciocínio tem que estar em linha com o novo pacto que Deus fez em Cristo Jesus com o seu sangue. Está claro ou não está claro? Se o raciocínio do pastor, do bispo, do profeta, do apóstolo, do missionário, do evangelista, da igreja, da denominação, do ministério, se o raciocínio estiver em linha com a graça de Deus em Cristo, então tal igreja está certa. Mas se o raciocínio, se a pregação, se o ensino estiver em linha com a lei, você tem que fazer para que Deus te abençoe, você tem que fazer para que Deus te salve, você tem que fazer... Não, isso aí é lei. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Cristo veio e acabou a lei. E agora? 2 Timóteo 2,1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Digam bem forte. Qual graça? Porque em Santo André, São Paulo, Brasil e em muitos países, você vai encontrar igrejas dizendo que são da graça. É ou não é verdade o que eu estou falando? Igreja da graça, igreja pentecostal da graça, igreja da graça, igreja não sei o que unida da graça, igreja não sei o que da graça. Mas será que é da graça mesmo? Será que é da graça mesmo? O tema da mensagem? A falsa graça. Por que eu vim te falar sobre a falsa graça? Alguém lembra o primeiro texto que eu li? Deixa eu ver se eu lembro.
2 Coríntios 2:17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Ou seja, se tiver certo, está certo. Se nós estiver errado, vai estar errado. E se nós estivermos errado, vamos ter que se converter, vamos ter que mudar. Não, porque a nossa igreja tem 500 anos, pode ter 1000. E daí que tem 500 anos? Não, mas o pastor que fundou aqui, ele não vai aceitar nunca, então deixa o pastor. Não, mas se o presbítero ficar sabendo, se o missionário souber, então deixa ele. Então, se ele é um falsificador da palavra de Deus, você não pode ser. Eu posso ouvir um amém? Eu tenho uma ministração na internet, no nosso site e no YouTube, por tema: se o sistema não muda, muda você. Se o sistema não muda, muda você. Se o sistema não muda, muda você. Ah, porque eu sou pentecostal, eu sou pentecostal do tamanho de botão. Leva o papai no botão, sabe? Se você é pentecostal, se você é batista, se você é metodista, se você é presbiteriano, se você é católico, se você é um bandista, se você é budista, se você é não sei o que, de uma coisa eu sei, de uma coisa eu sei. O sistema não vai mudar por causa de você. Eu sou católico, o catolicismo não vai mudar. Eu sou pentecostal, o pentecostalismo não vai mudar. Mas eu sou batista de nascença, o batista não vai mudar. Eu vou falar eu tinha, eu não vou nem falar eu tenho, eu vou falar eu tinha. Eu tinha uma amiga, a qual eu considerava muito. E respeitava, e respeito ainda. Mas eu disse eu tinha por quê? Porque ela é metodista. Eu pensava que ela cria mais na Bíblia do que no metodismo. Mas ela deixou a Bíblia para crer no metodismo. Quando num dia, conversando da Bíblia, mostrei para ela Isaías 56, verso 10 e 11, onde fala sobre os cães, né? Que são pastores. Quando um dia estava pregando para ela Efésios 1, versículo 4, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e com uma frase, ou melhor, uma pergunta, ela me disse assim: ué, se for assim como você está mostrando em Efésios 1:4, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, ué, se for assim, ela falou, então nós somos pré-existentes? Aí eu fiquei feliz. Falei, Deus está revelando para ela. Falei, isso, nós somos pré-existentes. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando ela descobriu que nós pregávamos a graça de Deus em Cristo, e uma das doutrinas da graça é a pré-existência. Ou como que Deus iria escolher alguém que não existisse? Quem entendeu? Efésios 1:4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu tenho 45 Bíblias em casa, mais de 40 Bíblias, todas dizem isso. Eu tenho Bíblia católica, diz isso. Eu tenho Bíblia do Testemunho de Jeová, diz igualzinho. Eu tenho tudo, Bíblia de Estudo Pentecostal, eu tenho. Bíblia Thompson, Scofield, atualizada, corrigida. Eu tenho todas as Bíblias, versões em inglês, St. James, eu tenho tudo. Sabe o que diz Efésios 1:4? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí quando eu mostrei para a pastora metodista, então nós somos pré-existentes. Ela estava entendendo. Sim, segundo a Bíblia. Aí ela já, tipo assim, mas se eu for crer assim, eu vou ter que deixar o metodismo. Aí ela lembrou que ela é registrada em carteira, tem 13º, tem férias, o aluguel da casa quem paga. Quem está entendendo? Aí deixou a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não pode estar errada, né? É ou não é verdade? Então nós somos pré-existentes. Isso, Deus nos escolheu. Quando ela foi ficar feliz, ela lembrou que ela era metodista.
E que no meio metodista ninguém ia aceitar isso aí. Quem está entendendo? Está aqui, ó. 2 Timóteo 2:1. Fortifica-te, meu filho, na graça, diga bem forte, qual graça? Diga, que graça? O que a Bíblia diz? Não o pastor Marcos, não o Ministério Graça Apostolado. O que a Bíblia diz? Fortifica-te na graça que há em Cristo. Fortifica-te na graça que há em Cristo. Fortifica-te na graça. O que Paulo está dizendo? Romanos 6,14. Se nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, temos que nos fortalecer, nos fortificar na graça. Não em jejum da lei, não em campanha, não em corrente, não em subidas no monte, que era segundo a lei, não em obras da lei, não em sacrifícios da lei, pagar o preço. Não, fortifica-te na graça. Qual graça? Graça que há em Cristo Jesus. Eu vou dar um exemplo. Estou me sentindo fraco espiritualmente. Eu vou fazer um jejum para me sentir forte. Eu acho que é porque eu não sou batizado ainda. É que esse mês eu não tomei Santa Ceia. Então, espera um pouquinho. Se você está se sentindo fraco, Paulo diz para você se fortificar na graça que há em Cristo. Por exemplo, 2 pontos. Você não batizou ainda? Efésios 4, verso 5, diz que há um só batismo. E Romanos 6,3 diz que você já foi batizado em Cristo. Então fortifica-te nisso. E já estou batizado em Cristo, graças a Deus. É isso que é fortificar na graça que há em Cristo. É isso. Eu não tomei a Santa Ceia, eu acho que eu perdi a salvação. Fortifica-te na graça que é em Cristo. Como? Olha, Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em Romanos 14 diz, se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Aprenda a viver por fé. Deixa de ser criança em Cristo. Você sabe como que é uma criança? Quando a criança, essa faz tempo que eu não falo, né? A criança, quando está chorando, o que a mãe faz quando não tem leite, não tem nada? Ela pega a chupeta, lambreca no açúcar assim, ó, e põe na boca da... Qualquer um está chorando, chupar uma chupeta doce, quem que não gosta de doce? Para de chorar na hora. É isso que o sistema faz com as ovelhas. Aí dá um pedacinho de pão para ele para de chorar. Aí dá um pouquinho de suco de uva, pronto, já para de chorar na hora. Batiza ele na água, ele para de chorar. Mas até quando vão ficar dando chupeta passada no açúcar na boca das crianças em Cristo? Até quando? Até quando? A Igreja Católica faz isso há mais de 1000 anos. Molhando a chupeta, enfiando na boca da criança. Molha a chupeta no açúcar e enfia na boca da criança. Para de chorar na hora. São especialistas em cuidar de crianças em Cristo. Estou te respondendo porque que os crentes velhos de igreja não entendem nada de Bíblia. Culto de doutrina para eles? Terça-feira, culto de doutrina, hein? A irmã, mulher, não pode usar calça comprida. Isso para eles é doutrina. Culto de doutrina. Na nossa igreja, o homem não pode usar calça jeans, não pode ter bigode nem cavanhaque, não pode ter barba, hein? Não pode usar tênis, não pode jogar bola. Não pode jogar bola, bola é coisa do diabo. Para eles, isso é culto de doutrina. Culto de doutrina é o que eu estou fazendo aqui agora, te ensinando a Bíblia, a palavra de Deus, como ela é. Isso é culto de doutrina. Que é o que não tem na sua igreja, irmã. O tema da mensagem, a falsa graça. Cuidado! Igreja da graça.
fazendo campanha para Deus te abençoar? Quando a Bíblia diz em Efésios 1:3 que Deus te abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus? Abençoou em Cristo, Efésios 1:3. 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que há em Cristo. Então eu estou abençoado. Deus me abençoou em Cristo, estou abençoado. Então não tem campanha para abençoar, eu estou abençoado. Está claro ou não está claro? Igreja da graça. Qual graça? Só existe uma graça verdadeira. Não tem duas graças, só existe uma. Paulo disse, para mim, para você, para nós, fortifica-te na graça que há em Cristo. Não existe outra graça. Está claro ou não está claro? Não existe outra. E eu vou arriscar falar uma coisa que eu creio. O homem coloca igreja da graça, mas ele nem sabe o que é graça. É ou não é verdade? Porque se soubesse, não seria igreja da graça. Seria igreja em graça. Está claro ou não está claro? Igreja da graça, de graça não tem nada. Porque tem que comprar carnê. Tem que comprar a adesão dos canais, para você ter na sua casa os canais de esporte, os canais de desenho, para os seus filhos assistir desenho, os canais. Eu nunca pensei que um pregador falaria isso num púlpito. Eu penso que vocês sabem o que eu estou falando. Nunca pensei. Não, nunca pensei. Estou sendo o mais sincero possível. Eu nunca pensei que uma pessoa que tem uma Bíblia na mão, chamada de pastor, num púlpito, num altar, para pregar. Eu nunca pensei que seria um vendedor de canais de uma TV aberta. Eu nunca pensei. Nunca pensei. Levanta a mão quem não tem. Obreiro, dá ali a fichinha ali para assinar. Já assina já hoje, tá? Assina hoje a adesão para você ter tantos canais abertos. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Porque não é igreja da graça coisa nenhuma. Está claro ou não está claro? Que ele é um comércio. Que ele é um vendedor de TV, de canais de TV. O que um vende ampola de óleo, ampola de água, de azeite, o outro vende canais de TV. A graça é uma só. Jesus Cristo morreu para te salvar, você está salvo. Ele morreu para perdoar teus pecados, você está sem pecado. Ele morreu para que você recebesse o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo. Ele morreu para que você fosse liberto, você já está liberto. A graça é uma só, essa é a graça de Deus. Fora disso é mentira. É heresia, é falso. Como que a Bíblia diz, você tem Bíblia, o tema da mensagem é falsa graça. Como que a Bíblia diz que, Efésios 1:3, que você está abençoado, e uma igreja que diz que é da graça, fala, Deus te abençoe? Como que a Bíblia diz que você está salvo, Efésios 2:8, e uma igreja que diz que é da graça, diz que você não está salvo ainda? Como que a Bíblia diz em Hebreus 2:14 que o diabo foi aniquilado, e uma igreja que diz que é da graça, fala que o diabo está na sua vida? Não é da graça coisa nenhuma. Está claro ou não está claro? Me dá um sinal se está claro. Para terminar, 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Rápido, Romanos capítulo 1. Cuidado com a falsa graça, hein? Infelizmente as crianças em Cristo são movidas por emoção. Emoção. Nossa, quanta gente! Olha quanta gente! Olha quanta gente! Você está atrás de Cristo? Da verdade? Ou está atrás de multidão? Então vai ver o jogo do Flamengo e Fluminense. Se você quer quantidade de pessoas. Não, você está atrás do quê? Da verdade? De Cristo? Do que você está atrás, abençoado? Não, o que você quer para a sua vida? Eu quero prosperidade, mas a qualquer custo. Com mentira,
com enganação. Como é que você quer prosperidade? Com mentira, com enganação? Te enrolando, mentindo para você? Usando o nome de Deus em vão? Como é que você quer prosperidade para sua vida? Me fala como. Eu me escandalizo com essas coisas. Abençoados, olhem para mim. Se vocês me virem com mentira, então vocês têm direito de mentir. Se vocês me virem com engano, vocês têm direito de viver no engano. Se vocês me virem comendo esse veneno que dão para as pessoas chamado de evangelho, então vocês podem comer também. Mas seja pelo menos um pouquinho inteligente, irmã. Só um pouquinho só, tá? Você conhecer a verdade e ir comer comida com veneno, já sabendo que eu mostrei e falei que é comida com veneno, você vai comer? Só quem está entendendo. Eu estou exortando a igreja, tanto aqui como aqui na internet. Você conhecer a verdade, a graça de Deus em Cristo, e ir atrás de rosa, de sal, de óleo, de tijolinho. São 3 textos. O segundo texto, Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome. Alô, você recebe por amor? Ou é uma troca? Sabe, abençoado? Fevereiro de 1997, quando Deus me revelou a graça, o que Ele tinha feito por mim, eu chorava que nem criança. E eu passei a amar muito mais a Deus. Eu já amava a Deus, mas quando a graça me foi revelada, eu passei a amar muito mais a Deus. Muito mais. Porque eu descobri o que Ele fez por mim. Ele me escolheu antes de eu nascer. Ele tirou todos os meus pecados. Ele me santificou de uma vez por todas. Eu me senti envergonhado por tanta coisa que Ele já tinha feito por mim. Então eu tinha que louvar mais, eu tinha que adorar mais, eu tinha que exaltar mais, eu tinha que reconhecer mais. Esse é o efeito que a verdadeira graça faz na vida de um filho de Deus. Se isso não acontecer com você, então não aconteceu nada. Se ao ouvir a graça, ao entender a graça, você não amar mais a Deus, você não temer mais a Deus, você não honrar mais a Deus, você não reverenciar mais a Deus, então não te aconteceu nada. Foi só uma filosofia barata. O efeito que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, quando de fato a graça é revelada, é a pessoa honrar, amar, louvar, adorar, reverenciar a Deus muito mais. Aí que ele vira um crente de verdade. Só aí. Eu já era pastor há 5 anos. E quando Deus me revelou a graça, Deus me disse assim, vem aqui. Depois não, Senhor. Eu era pastor há 5 anos, tinha viajado do Brasil, várias igrejas, pregado em várias denominações. Deus falou, agora você vai começar o seu ministério. Eu escandalizei. Igual o Kiko do Chaves, né? Pois não, Senhor. Tua graça é maravilhosa, que maravilha a graça. Como que é? Agora que eu vou começar o ministério? Eu sou pastor há 5 anos. Já viajei o Brasil, de avião, de carro, de ônibus, de trem, de bicicleta. Já preguei em incontáveis denominações, conferências proféticas. O Senhor me dizer que agora eu vou começar o ministério? Ele falou, E eu pude entender que tudo aquilo que tinha passado não contava para Deus, porque eu não estava verdadeiramente convertido ao Cristo ressuscitado.
Tive que engolir, tive que ficar quieto. Deus falou, então falou. Comecei do zero. Por isso que nós temos 2 datas aqui no ministério. A igreja foi inaugurada dia 5 de junho de 1993. 22 anos. A igreja. O ministério Graça e Apostolado, 18 anos em graça. A igreja, 22 anos. O ministério, 18. 18 anos em graça. Verdadeiramente convertido. Não convencido, como todos os evangélicos são. Convencido pelo batista, convencido pelo metodista, convencido pelo presbiteriano, convencido pelo pentecostal, convencido pelo católico, convencido pelo testemunho de Jeová. Não! Convertido ao Cristo ressuscitado. Convertido ao Cristo ressuscitado, que habita em nós, que é Espírito e verdade, que não precisa de pão, de água, de suco, de óleo, de caneta, de sal, de água, não precisa de nada. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o verdadeiro convertido. Tua graça me basta. E o último texto da noite, Tito, capítulo 2. O primeiro, 2 Timóteo 2:1. O segundo, Romanos 1:5. Recebo a graça e o apostolado por amor. Não é por troca, não é por interesse nenhum, é por amor. Romanos 1:5. Recebo a graça e o apostolado por amor. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, eu amo a palavra, eu amo a verdade. Eu recebo por amor. Não é por troca. Eu não quero um carro, uma casa, uma namorada, um emprego. Eu recebo por amor. Porque me foi revelada a graça de Deus em Cristo. Então não posso mais viver com rudimentos judaicos de obras mortas segundo a lei. Eu não posso. Eu recebo a graça por amor. Está claro ou não está claro? Para a obediência da fé. Último texto. Tito, capítulo 2. Do ladinho de Hebreus. Quem já achou? Tito 2, versículo 11 e 12. Para encerrar o tema da mensagem, que tem por tema a falsa graça. Uma graça que se você não batizar, você não é salvo. Uma graça que se você não orar, o diabo não sai do seu derredor. Uma graça que se você não fizer a campanha e a corrente, você não vai estar liberto. Que graça que é essa? Uma falsa graça. Uma graça que se você não fizer a corrente, se você não participar da campanha, Deus não vai te abençoar. Que graça que é essa? Uma falsa graça. Está claro ou não está claro? Que graça que é essa? Que graça que é essa? Que graça que é essa? Tito capítulo 2, verso 11, para terminar. Tito 2:11, eu quero ouvir vocês. Não ouvi. Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E aí, missionário, o que você vai falar agora, hein? Quem não batizar não vai ser o quê? Já está. Essa é a verdadeira graça. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvo. Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Cadê a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus? Esta é a verdadeira graça. Pode ser a igreja que for, pode ser o pastor, missionário, apóstolo, pode ser quem for, pode ser o ministério que for, rico, pobre, velho, novo. Se não falar isso, não é a graça de Deus verdadeira. Está claro ou não está claro? Se não disser que você é salvo pela graça, Efésios 2:8, não é a graça verdadeira. Está claro ou não está claro? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. A igreja, o ministério, o pastor, o presbítero, o apóstolo, o profeta, seja quem for, se não falar isso, não é a graça verdadeira.
Se disser que para ser salvo você tem que fazer e depois fazer também, para que você possa... Então não é a graça de Deus. Dá um sinal se está claro ou se não está claro. Então não é a graça de Deus. Então tira o nome graça. E para de enganar as pessoas. Porque a graça de Deus não é essa. A graça de Deus não faz troca. Está claro ou não está claro? Alô, a graça de Deus não faz troca. Ou seja, Deus deu porque Ele quis dar. Pela graça sois salvos, Ele quis salvar. Cristo vos libertou, Ele quis libertar. Gálatas 5:1. Deus nos abençoou em Cristo, por quê? Porque Ele quis, não pedia, não tinha nem nascido. Essa é a graça verdadeira. Por isso que Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, Ele fez sem nós pedirmos. Essa é a graça verdadeira. Que não é por troca, não é por campanha, não é por corrente, não é por sacrifício seu. Para terminar, Tito 2:11, diga bem forte, Tito 2:11. Pois a graça de Deus se manifesta. Alô, Jesus Cristo é chamado de graça de Deus. Está claro ou não está claro? Dá um sinal, você entendeu? Olha lá. Tito 2:11. Jesus Cristo se manifestou, ou, como Paulo diz, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela quem? Diga a graça. Ela nos ensina a continuar na impiedade, amém? Então não é verdadeira graça. A verdadeira graça, Tito 2:12, ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justo e piedosamente. Traduzindo, quem recebe a graça de fato, de verdade, não está usando cocaína, não está enchendo a cara de cachaça, não está ficando bêbado no bar, no boteco. Não continua nos vícios carnais. Veja na sua Bíblia, Tito 2:12. A graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Quem diz que recebeu a graça, quem diz que conheceu a graça, quem diz que entendeu a graça e está no mundão, desculpa a expressão, na putaria, na orgia, mulherada, noitada, balada, droga, cocaína, cachaça. Você não recebeu a graça coisa nenhuma, irmão. Você nem sabe o que é graça. Você não conheceu nada da graça de Deus. Está claro ou não está claro? O último texto da noite, Romanos 11. Termino em 1 minuto e meio. Romanos 11. Desculpa a expressão, tá? É que eu preciso que você entenda as coisas como elas são. Tá? Porque aqui não tem hipocrisia, tá, abençoado? Se há uma coisa que não tem nesse ministério, é hipocrisia. Nossa, ele falou, você não fala, né? Você é o único no mundo que não fala, que não pensa. Não sei o que está fazendo na terra. Era para estar no céu já, né? Sem hipocrisia, irmão, tá? A verdade como ela é. Último texto, Romanos 11, verso 6. Romanos 11, 6. Uma pessoa que recebe a graça vai ficar enchendo a cara de cachaça, irmão, no boteco, no bar. Uma pessoa que recebeu a graça vai ficar usando droga. Uma pessoa que recebeu a graça vai ficar com mulherada, com noitada. Que graça que é essa? Que Jesus que é esse? Que evangelho que é esse? Está claro ou não está claro? Romanos 11, 6. Está aqui, ó. Essa é a graça verdadeira e estará encerrada a ministração. Romanos 11, 6. Mas se é pela graça, o que é pela graça? A salvação, o perdão, a justificação, a reconciliação, a santificação. Romanos 11, 6. Se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, missionário, a igreja que você diz que é da graça, então a graça não é graça. Não sou eu, é a Bíblia que diz. Se tem que fazer jejum, se tem que subir no monte,
se tem que fazer a campanha, se tem que fazer a corrente, se tem que comprar o carnezinho da televisão, dos canais, se tem que levar a ampola de óleo, de azeite, a água, o sal, a rosa, a caneta, o tijolinho. Então, Romanos 11:6. Então a graça já não é graça. E Jesus morreu para nos salvar, para nos libertar, para nos abençoar, para nos santificar. Ministério, Graça e Apostolado. Para a glória de Deus, pregando a graça de Deus em Cristo Jesus. A graça, como ela é. E o apostolado, como tem que ser. Graça e paz. Quem recebe? Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.